Fala galera, sejam muito bem-vindos à minha página do Vitor Novaes, o Vitor Inquieto, trazendo aqui para vocês muito conteúdo sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre liderança, cultura e todos os elementos afins. Hoje o tema é muito bacana, o tema é muito interessante. O tema de hoje veio de uma discussão que eu estava tendo com um mentorado, né? Uma discussão propositiva no sentido de ele estava com dificuldade de montar uma equipe dele, e aí a gente trouxe alguns elementos para ele melhorar a condução dele do dia a dia junto à sua equipe. Então isso aqui é mão na massa, é prática, não tem enrolação, é para você pegar e colocar no seu dia a dia, otimizar a sua produtividade junto ao seu time. E para você que está chegando agora aí, já peço a você que curte, compartilha esse conteúdo, se inscreve no nosso canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e, obviamente, cada dia que passa a gente puder estar entregando muito e muito mais aqui. Então vamos para cima falar de operações comerciais, né? Gerenciamento comercial no dia a dia da lida. Bem, para começar a narrar para vocês, o contexto dessa pessoa é o seguinte: ele coordena uma operação de quase 100 pessoas no televendas, né? Isso aí está envolvido SDR, closer, toda uma equipe. E essa pessoa veio numa base de produto de CS, já comandou algumas operações comerciais menores e assumiu esse desafio. Então, o que a gente fez aqui foi discutir alguns elementos, e aqui vocês vão ver coisas além de métodos, mas coisas que são conversas de bastidores, como eu posso dizer assim, algumas experiências que quem já está na lida vai me entender com muita clareza. E vamos para o que interessa. Bem, eu gosto de toda reunião que eu faço com meus mentorados, eu sintetizar, montar uma ata entregar para eles, né? Então aqui o que eu fiz, obviamente eu mudei algumas coisas, mudei alguns números para não estar expondo ninguém, né? Por mais que tenha autorização, mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Plano de ação para estruturação de rotinas e gestão de performance, obviamente de uma equipe comercial. Então bota aqui para quem é a data, né? Um cabeçalhozinho, mas mais uma vez aqui é só um guia de indicação para a pessoa tocar. Isso é basicamente o que a gente faz na mentoria, inclusive, para você que está aí precisando de um mentor, de alguém de apoio, de um conselheiro para te dar orientações, para te dar um material prático de você usar. É assim que funciona. Então, aqui, ó, primeira coisa foi fazer um breve diagnóstico, né? Ele me mandou alguns prints de tela, dos dashboards, do BI, e eu montei aqui um resumo, né? Queda de performance aguda, a operação saiu de déficit de 75 agendamentos para 58 na terceira semana, né? Entre uma semana e outra ali, 2 semanas. Mesmo considerando os feriados, a performance era para ser tanto, né? Um claro sinal de alerta. Baixo volume de esforço, né? Com 47 pré-vendedores realizando menos de 200 ligações diárias e alguns números tão baixos quanto 80. Aqui eu já quero fazer um adendo. É, você não vai... Peço desculpa. Aqui eu já quero fazer um adendo. Galera, faz parte o não da negociação, faz parte o não da venda. Todo bom vendedor sabe que vai receber nãos ao longo da sua jornada. E é com não que a gente aprende a melhorar todo dia. Porém, para você receber o não, você precisa ter o contato, né? E numa operação de televendas, de side sales, você só vai conseguir esse contato gerando os agendamentos. E para gerar agendamentos, você tem que fazer a famosa prospecção. Se não tem prospecção, não vai ter reunião. Fato. Então, o ponto crucial aqui é forçar, é buscar com que esse time atinja a meta, né? Que são 200 ligações diárias. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada. Esse é o número, pelo menos, que ele tem lá na operação dele. Então, estou trazendo aqui alguns números de reais, outros, obviamente, que eu, como eu falei, eu modifiquei ali para não expor nada. Sem ligação não tem agendamento, né? Então, voltando aqui, análise do funil, o dashboard de produtividade geral indica uma maior quebra de conversão ocorre no início do processo. Então, lembrar uma coisa a vocês, o livro, deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Esse livro, que é o Receita Previsível, esse livro, ele está aqui dentro, tá? Porque tem um livro workbook. Ele fala do modelo do Inside Sales, né? Dessa estrutura de SDR, Closer, CS e por aí vai. Do Farmer, do Hunter. E o que acontece, meu povo? Quando a gente faz análise do funil, analisando a estrutura de inside sales, a gente precisa entender que o comercial começa na qualificação do lead, né? Ou seja, é definido ali um ICP, né? Um perfil de cliente ideal, um cliente para vir e chegar na porta da equipe de vendas para começar a tratar, identificar a qualificação, fazer todo o processo de negociação e por aí vai. Se não chega lead, o problema não está no comercial, está no marketing. Esse problema é um problema uma perna antes, não está em vendas, está em marketing, né? Pode estar na cadeia do comercial, mas isso é marketing. Então precisa trabalhar a galera de captação, de prospecção, para trazer o lead para dentro de casa. Qualificado ou não, mas precisa estar trazendo, né? Obviamente melhor qualificado, mas vamos dando sequência aqui só para dar continuidade. Então, plano de ação. Primeira coisa,
O objetivo desse plano é duplo: implementar uma estrutura com rituais de gestão. Eu gosto de deixar isso muito claro: rituais de gestão. Nós precisamos criar cadência, ritmo, rotina e ritual, como já dizia o João Adib. É importantíssimo que isso aconteça. Para criar o quê? Previsibilidade. Gestão, galera. Processo. Gestão de operações é previsibilidade. Sem previsibilidade não tem operação. Então a gente precisa ter esse domínio, precisa ter esse entendimento. E, no mais, é criar controle e fomentar uma atitude de liderança ativa da equipe. E os coordenadores, e os supervisores, e os líderes de equipe, cabo de turma, enfim, como você criar a descrição aí. Presente para engajar e extrair a máxima performance do time. É inaceitável isso chegar numa cadeira de diretor que a equipe não está fazendo volume de ligações diárias. Meu irmão, que tivesse ligando para a Zorra, mas não tem como não bater ligações. Conversão até entendo. Tem erro no produto, tem erro no workbook, no playbook, tem erro em uma série de critérios, mas não fazer ligação tem algo muito sério aí que precisa ser tratado. E aqui eu montei uma estrutura que eu entendo para a criação de rotina, que são cadências de reunião. Inclusive, deixa eu abrir aqui o meu livro, porque eu gosto de citar, por exemplo, vai abrir aqui, só um minutinho. Ele vai abrir aqui na página 47, 50. Uma das primeiras reuniões, inclusive eu usei isso muito tempo em equipes comerciais de varejo, que é isso aqui, ó. Daily Huddle. Alinhar as prioridades do dia, comunicar metas e identificar impedimentos imediatos. É uma reunião para ser feita pelos coordenadores direto, mas o gerente pode participar e deve participar. Né? Por quê? Porque ele reforça, e depende muito de como é esse modelo hierárquico, como é essa estrutura organizacional para gerente e coordenador. Nesse caso, como a gente está falando um momento crítico, é importante o gerente estar junto. No caso, a pessoa dele está acompanhando para sentir a vibração, né? E passar o sentimento, a necessidade do time. Como é que funciona essa reunião? Eu gosto de usar esse exemplo aqui, ó. Tá no meu livro. Isso aqui eu peguei do Pax Ambev, né? Como é que funciona? Epa, volta. Como é que funciona isso aqui, galera? Só para vocês terem um entendimentozinho. É uma reunião, essa aqui tá até mais curta, tá? Mas subdivide em 15 minutos. Você tem um tempinho aqui de fazer resultados do dia anterior, né? Então você vai pegar ali os indicadores, fala, ó, galera, ontem teve isso, a gente falhou um pouquinho nisso, mas a gente tem que melhorar. Os principais índices críticos, como é que tá CAC, como é que tá LTV, como é que tá a conversão, churn, volume de ligações, etc, 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 etc. As orientações, o que é que a gente tem que trabalhar hoje? Ó, hoje não vai sair enquanto a gente não terminar isso. Foca nisso, melhora naquilo. Eu assisti duas gravações ontem, eu assisti duas abordagens aqui e vi que falharam nisso, então peço a vocês muita atenção nesse ponto. E aí, se vocês já tiverem a cultura e o movimento de fazer um grito de guerra, assim o façam. Isso é assim que funciona nas cervejarias, né? Quem já teve a oportunidade de acompanhar aquelas motos, a galera saindo de manhã para fazer as vendas, eles fazem um grito de guerra lá matinal e isso funciona muito, muito bem. Bem, um check no final do dia. A gente está falando do momento crítico, né? Como se a gente estivesse falando do. Sabe aquela. Como é o nome? É um comitê de crise, né? Não é um comitê de crise, mas é um momento que a gente precisa de um pouco mais de atenção. Então é muito importante revisar rapidamente os resultados do dia, KPIs de esforço e resultado e celebrar as pequenas vitórias, né? Bateu meta daquele dia, opa, valeu galera, show, vamos tomar um show, uma cerveja, se der. Se não der, mas pelo menos durante esse momento mais crítico, fazer isso de manhã à tarde. Semanal, reunião de performance com os coordenadores. É imprescindível uma análise mais aprofundada, não tão superficial como a do daily, mas fala aí, galera, como é que foi a semana? Eu até gosto de fazer isso 2 vezes por semana, tá? Normalmente, se eu tenho uma operação que funciona no sábado, o varejo às vezes funciona muito bem no sábado, então fazer reunião segunda e sexta, né? Quando a semana fecha na sexta, você faz segunda e quinta. E aí uma reunião de uma horinha, ou na abertura, no fechamento, ali no intervalo, na hora de menor fluxo da sua unidade de negócio, ou seja, aqui você afasta a pessoa, bate um papo, abre os indicadores, discute ali os pontos críticos, converse um pouquinho sobre pessoal, né? Como é que tá a liderança, como é que estão as pessoas, como é que está o time, quem é que está puxando para baixo. Isso é importante vocês fazerem semanal para que haja tomada de decisão. Né, ó, vai lá, fala o PDI, vai lá, encosta nela, vai lá, treina nela, vai lá, faz um roleplay para você corrigir a tempo. Reunião de elemento com pares. Se você tiver pares, dois gestores, um em cada grupo, é importante vocês estarem afinando, porque se o problema for de playbook, for de processo, for de capacitação, vocês têm que trabalhar juntos, porque possivelmente vai afetar uma unidade do outro. Ah, o produto está bem desenhado para minha regional, mas não funciona bem. Sei lá, um trabalha com luxo numa região premium e o outro está trabalhando com luxo numa região classe B, C. Então tem que repensar, mas é importante essa comunicação, esse sincronismo entre os times, um aprendendo com o outro.
Quinzenal, reunião de pipeline, forecast com a liderança, sentar, no caso se você for um gerente, sentar com a diretoria, alinhar o tático com o estratégico, entender do meu estratégico como é que está o andamento, se está de acordo, se as metas estão dentro da projeção, como é que está o plano orçamentário, se tem CAPEX, investimento, aqui no caso de vendas não, mas se tiver necessidade de colocar um dinheiro para dentro, ó, precisamos pagar uma capacitação, precisamos pagar um treinamento, vamos fazer uma campanha de última hora, é nessa hora que você alinha, né? Então, sempre pensando na visão de forecast e diagnóstico do momento. E uma all-hands, é importante sentar com o time todo, faz uma roda ali, divide em dois grupos, ou faz ali com todo mundo, puxa a caixinha de som e toca o pau com a galera. E aí, galera, por que vocês acharam do mês? Lembrar uma coisa sempre, quem está no estratégico e no tático deve ser o último a falar. Perguntas abertas. Eu sempre dou a direção para entender qual é a expectativa das pessoas. Eu não falo por quê? Porque se eu falar, eu tenho duas tendências. A primeira é das pessoas concordarem, e aí você não saber efetivamente o que extrair delas, quais as dores. E a segunda é de você inibi-las, né? Então, você não quer nem que ela concorde, nem você quer inibir. Você quer extrair dela um novo ponto de vista, uma nova percepção. E você faz isso com perguntas abertas e direcionadas. Abertas de o que vocês acharam? A pessoa vai dizer, ah, não achei nada, não achou nada como, não teve nada que podia ser melhor. Aquele cliente já não fechou, o que foi que ele falou? Aí você vai trazendo exemplos para que essa reunião seja composta, né? Você venha trazendo elementos para a reunião, lembrando sempre de não tornar isso um plenário. Isso não pode virar conflito, isso é para agregar e você tem que sustentar esse argumento para que essa reunião seja robusta, seja valorosa, seja de incremento para você melhorar para o próximo mês. Então, o All Hands é chamar atenção para melhoria contínua. Se tiver de dar um esporro geral, cuidado ao citar nomes, não faça isso. Cuidado com esporros direcionados. Tente falar de uma forma mais ampla para a conscientização do time todo e o que for muito pontual de uma pessoa ou de outra, você chama ali no one-on-one e assim o faz. Eu trouxe aqui esse calendário, galera, só para vocês entenderem, eu vou subir aqui um pouquinho, né? O laranja é o estratégico, o cinza é o tático e o azul é o operacional. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é como eu dividi a gerência de uma loja, de unidade de negócio. Ainda tinha o sábado e tal, mas aqui é só para ilustrar. Então, você vê que o gerente de loja é um cara tático. Então, ele fazia um PDV Tour. Por que PDV Tour? Ele rodar a loja. Então, por exemplo, nesse caso aqui é muito importante o gerente chegar antes, para ele rodar, entender os movimentos, organização de mesa, preparo, quem chega cedo, quem não chega. Você ganha um pouco dessa visão. Análise dos dados. Antes do time começar a trabalhar, você já está ali com um compiladozinho, um resumozinho de como é que está a venda de cada um. O meu sistema já estava parametrizado para me entregar a venda para o departamento, positivação, mix, ticket médio, enfim, devolução, tudo numa folhinha. Então a galera chegava, eu tinha uma análise, marcava com marca-texto, entregava na mão, começava a fazer aquela reuniãozinha que vocês viram um gráfico de 15 minutos. Né? Fazia aqui a reunião de meta da semana e o alinhamento diário. Sempre que acabava essa reunião de 15 minutos, eu segurava alguém para fazer um one-on-one, ainda que tivesse pouca coisa para ajustar. Negociações Pareto, acabando esse one-on-one, já ficava os famintos esperando uma autorização, né? Essa era a orientação. O que que a galera esperava? Ah, uma autorização de frete, um desconto adicional. Vamos ligar para esse cliente porque ele botou uma contraproposta e por aí vai. Aqui eu estou falando de venda real, ambiente físico, não estou falando de venda digital, de outros mercados que, para a grande maioria das pessoas, talvez esteja muito distante. Mas eu só estou querendo trazer isso para mostrar a vocês que existe sinergia. Os conceitos são os mesmos. O que está na receita previsível não é diferente do que a gente fazia na venda. A diferença é que ele fragmentou. Então, um vendedor que fazia captação, prospecção, captação, negociação, pós-venda, isso hoje é subdividido em etapas. Fica mais caro o processo, por outro lado, é mais escalável. Você consegue subdividir e aproveitar melhor cada etapa do processo. Demandas diárias, né? Loja tem muita demanda do dia a dia. Entra na loja, entra no depósito, atende o cliente, senta para negociar, etc, etc. Mas olha aqui as estratégias. 7 horas da manhã, análise dos dados, que é o que garante, né, o compreendimento dos resultados táticos levam ao estratégico. Então, pensa no Balance Scorecard, vocês vão olhar isso aqui, vai ter vídeo meu falando, né, das 4 perspectivas que levam ao objetivo do negócio. E aqui é o alinhamento com suprimentos e com diretoria. Por que suprimentos e diretoria? Essas eram obrigatórias semanais. Com a diretoria fechando a semana, sempre para entender o desafio da próxima semana, o que estava ali podia melhorar, etc e tal. E os suprimentos, porque para um grande varejo, uma loja com 10 mil SKU, 15 mil SKU, 20 mil SKUs ou até mais, você tem que estar em constante comunicação com o setor de compras. Né? É o pulmão da empresa. Então, por exemplo, você ia comprar uma cerâmica para uma loja de materiais de construção, um piso, né, um revestimento, nunca era o comprador que escolhia. Os representantes traziam as amostras e conversavam com o time de vendas, porque o time tem a percepção, tem o cheirinho,
do ponto de venda, para discutir qual é o gosto, qual é o paladar ali do cliente. E por fim, toda semana ali um roleplay e algumas demandas planejadas, receber um fornecedor, alguma coisa do tipo. Então veja que a agenda aqui está muito bem estruturada e está muito simples, né? Claro, tem oscilações, tem dia que tem uma coisa ou outra, mas existe uma estrutura. E pode ter certeza, esses de 6h40 até 8 da manhã aqui, meu irmão, não muda. Ritmo, rotina e ritual. Volto a falar com vocês. Precisa criar uma cadência, que é uma ideia que ele vai testar, ele vai validar isso, mas aqui ele consegue tocar o barco dele. É, E subindo aqui, ó, atitude, liderança, alta performance. Bem, mais importante que os rituais é a forma como você, gestor, utiliza seu tempo e energia. Eu gosto disso aqui, ó. Ser e parecer ser. Uma vez eu ouvi do Érico Rocha, ele falando o seguinte: olha, uma vez eu estava, ele dando um exemplo, não sei nem se é verdade ou não, mas ele foi para uma festa tal, e aí algumas moças cercaram ele, reconheceram e ficaram batendo papo com ele. E alguma pessoa foi lá e falou com a esposa dele que ele estava rodeado de mulheres na festa. Bem, por mais que ele seja um cara fiel, cristão, seja o que for, mas estar numa festa rodeado de mulheres é um tanto quanto distorcido essa informação. Então, é o que ele fala, você não tem que ser, você tem que no mínimo parecer ser. Então, você não vai ser feio, você tem que parecer feio. Da mesma forma que o time não quer que você seja um cara competente, um cara bom, um cara bacana, um cara que entende, um cara competente. Ele quer perceber esse nível de competência do lado dele, ele quer te admirar, mas ele só vai te admirar se você for exemplo. E para ser exemplo, você tem que fazer a mais. Você tem que chegar antes, você tem que sair depois. E essa é uma recomendação que eu sempre faço. Precisa fazer isso sempre? Não, mas é importante você mostrar que você é mais esperto. Por exemplo, eu já tive casos de furto, indústria, trabalhando, que eu segurava para ver se a pessoa ia ir embora antes. E aí eu já fingi que fui embora, fui lá na pista, voltei fora do turno, 8 horas da noite e tal, e a cara sem entender nada. Ah, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ô, qual o problema? Eu sou diretor da planta, não tem problema nenhum eu retornar. Então, as pessoas têm que se sentir cobradas. Eu falei de um caso, obviamente, estapafúrdio, mas um caso extremo, mas que é verdade, que é verídico. Se você não criar situações para você ser e parecer ser um cara diferente, um cara comprometido, um cara que é muito diferente do meio, cara, você vai ser mais um, vai ser um bobão, vai ser um cara e outra coisa, não vai chamar a atenção das pessoas. Então, trazendo para um ambiente menos inóspito, né, do que tá falando de furto em indústria e tudo mais, é trazer para um ambiente do dia a dia. É você chegar um pouco antes, conversar com um cara que chega mais cedo, criar uma afinidade, perguntar ele como é que foi, como é que tá as vendas dele, tal, tal, tal. Isso é mais do que um one-on-one. É o cara ver que você está preocupado, você chega antes, você fazer uma venda do lado dele, né? Eu até falo, velho, quando você tiver um espaçozinho, dá uma rodada, senta do lado de um, acompanha a ligação, o cara vai ficar um pouco nervoso, mas ali você já corrige, aí ele vê que você está dentro, que você domina. Sabe o engenheiro, eu sou engenheiro civil, você chega na planta, vê o cara fazendo a parede, aí você olha pro cara e fala assim, ah, tá tudo errado a parede. O cara vai dizer, você já subiu a parede? Eu não conheço um engenheiro que subiu uma parede de bloco. É um pouco disso. Então é importante você mostrar que sabe, não ter medo desse confronto. Intensidade e flexibilidade na gestão. Bem, o que eu estou trazendo aqui é um modelo, né? Mas lembrando que isso é adaptável. Então, eu gosto de criar alguns gráficos, né? Você tem que entender seu dashboard, quando ele é só numérico, você criar alguns dados que te chamem a atenção. Então, aqui é um gráfico de controle que eu uso muito, né? Sempre que eu posso, não é para toda situação, mas em alguns casos eu consigo criar um limite máximo, um limite mínimo e a minha faixa adequada. Essa minha faixa adequada me diz o seguinte, por exemplo, eu vendo 10, é a minha média, né? 10, 9, 8, 12, tudo mais. Se um dia eu vendo 25, tá muito acima. O que foi que aconteceu? Não venha pra cá de bonitão querendo dizer que você botou para lá, não. Alguma coisa aconteceu, alguma variável foi modificada. E aí você precisa entender uma extremidade positiva nesse caso. A mesma coisa o inverso. Você vende 10, 8, se um dia você vende 5, tem um limiar de controle que você vai dizer assim, opa, isso aqui é inaceitável. Isso chama atenção. Então a graça disso aqui é justamente você poder entender que quando acontecem esses tipos de movimentos aqui, vocês precisam estar atentos. Isso não pode ser permitido, né, uma vez que vocês entendem que isso aqui são fatos completamente diferentes de uma normalidade ou fora de uma área aceitável. Então, eu gosto muito desse gráfico para ilustrar isso e dizer o seguinte: por que que eu estou falando isso? Se você entende que passou do momento crítico, 200 ligações, estão fazendo 80, meu irmão, é reunião 3 vezes por dia, se tiver de ser. É sentar do lado dos caras, bora, todo mundo fecha aí, eu quero todo mundo com o telefone na mão, a gente não sai daqui enquanto não vender. Isso tem que ser modificado.
Isso tem que ser modificado, é motivo de urgência. Mas quem vai definir isso aí é você. É você quem tem que ter ação, atitude e modificar essa parada. Liderança pelo estilo Skin the Game é tudo aquilo que eu falei, né? Eu faça você mesmo, sente ao lado do SDR, grave e transcreva algumas reuniões para fazer um roleplay. Sempre corrigindo sem apontar os erros, né? Sempre falando em pontos de melhoria. Ó, aqui a gente tem uma oportunidade. Eu vejo esse discurso é bonito, né? Psicóloga adora. Haja sobre os dados, né? Identifique piores desempenhos do dia anterior e vá até eles oferecendo ajuda direta para entender e resolver o gargalo. Joãozinho, tudo bom? Pô, senta aqui comigo. O que que aconteceu, velho? Vi lá que seu desempenho caiu, tal e tal. Você tá precisando de alguma ajuda? Quer que eu faça com você? Não, vamos fazer. Eu quero fazer uma com você pra gente tentar corrigir e te mostrar como é que faz. E aí você cobra o compromisso dele. Beleza? Pegou, faça aí na minha frente uma vez. O cara faz uma vez. Aí você fala, pô, agora acho que vai, beleza. Siga sozinho, amanhã a gente se fala. Então mostrar que você ali tá próximo. Gestão é consequência cartesiana, né, velho? Define a linha mínima, aquilo que eu falei. Crie plano de performance. Pegue seus coordenadores, que a equipe dele não está performando, e crie um plano de desenvolvimento individual. Procura saber se ele entende as responsabilidades, se ele tem domínio das competências, se ele sabe quais são os entregáveis, se ele sabe as tarefas que ele tem que executar. Então, só isso aqui, galera, já muda o jogo, né? Tomar decisão. Às vezes a gente protela, 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 não tira o cara que tem que tirar, né? Não promove quem tem que promover. É difícil, mas tem que fazer. E por fim, né, um comunicado aqui geral, né, falar do plano, explicar para as pessoas como é que vai funcionar, que vão ter essas reuniões, são obrigatórias, etc, etc. Implemente gradualmente, né, vá consolidando alguns rituais, como eu disse, se a curva cair muito, você dá uma chamada, de vez em quando você tem que fingir que é meio doido, mas para mostrar que você tem o controle, que você não é bobão, você é um cara educado, você é um cara cordial, mas que você está comprometido com o objetivo, e assim tem que ser. Foco no esforço, prioridade número é aumentar o volume de ligações. Todas as ligações iniciais devem gerar em torno de habilitar e cobrar da equipe para que essa métrica melhore drasticamente. Então, se a gente sabe que ligação leva a venda, eu não vou ficar lá cobrando venda. Eu falo, galera, eu quero ligação. A prioridade hoje, a reunião de hoje, é para sair com 200 ligações. Enquanto eu sair com 200 ligações, eu não quero ouvir falar de nada. Não quero saber de quem o sapato está doendo, de quem deu atestado, de que está tendo uma parada no meio da rua. Não me interessa. Hoje eu só quero ouvir falar de ligação. Enquanto eu não bater 200 ligações, ninguém fala comigo. Tem que ser um pouco disso. Tem que focar, tem que mostrar onde está o ponto nevrálgico, né, de atenção para fazer a galera. E por fim, compromisso. Às vezes você pode fazer um compromisso do próprio bolso. Você pode chegar, se tiver dinheiro da empresa, ótimo, mas se não tiver, velho, você fala assim, velho, ó, pra gente cair pra dentro aqui, se a gente bater essa meta hoje, eu vou levar a galera pra tomar uma cerveja, vou comer uma pizza, eu vou dar R$ 300 pra quem bater essa meta, mas não dê de forma aleatória, não prostitua a sua equipe. Isso tem que ser um bônus, porque todo mundo gosta de dinheiro, a verdade é essa. Incentivo de adulto é dinheiro no bolso. Então a gente precisa entender essa parada para poder evoluir. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo aqui é literalmente prática diária, coisas que eu executo há mais de 20 anos. Eu tenho mais de 20 anos no varejo, hoje toco operações agroindustriais, além de consultorias e tantos modelos que tive a oportunidade de passar. E deixo para vocês aqui, então, esse material de altíssimo nível para que você melhore a sua operação no dia a dia. E se você curtiu esse conteúdo, aproveita para curtir, compartilhar, se inscreve para ajudar o canal e nos vemos depois. Um abraço.